Amperge Convida, com Heloísa Carpena. No episódio de hoje, vamos tratar de um assunto grave e delicado que preocupa pais e educadores: o abuso sexual infantil. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a promotora de justiça Mônica Marques, que é titular da primeira Promotoria de Investigação Penal de Santa Cruz e foi a idealizadora do projeto Educar é Proteger, escolhido para integrar o Banco Nacional de Projetos do Conselho Nacional do Ministério Público e que está também concorrendo ao Prêmio CNMP 2024. Boa tarde, Mônica. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou começar perguntando a você, que é promotora de investigação criminal, foi coordenadora de Central de Inquéritos da capital e da Baixada Fluminense, de onde surgiu esse interesse pelo tema do abuso sexual infantil? Boa tarde, Heloísa. Muito obrigada pelo convite, me senti muito honrada. Nós que somos promotores de investigação penal, nós atuamos reprimindo os crimes. E na minha promotoria, que é a promotoria territorial, que atua nas áreas de Santa Cruz e Guaratiba, nós atuamos em todos os crimes. E em 2021, eu fiquei muito atenta quando eu fiz a estatística de 70 denúncias de crimes sexuais contra criança e adolescente naquela área. E eu verifiquei que a gente tinha que quebrar esse paradigma de promotor criminal que atua só na repressão. Eu entendi que a gente poderia fazer alguma coisa preventiva. E aí comecei a estudar psicologia, ler muito, fiz alguns cursos e aí criei o projeto Educar é Proteger como forma de prevenção ao abuso sexual infantil, porque só educando as crianças a gente tem como prevenir a prática desses crimes. Muito bem, nós vamos falar sobre o projeto, mas antes eu queria te pedir para dar uma definição desse crime. Quer dizer, tem várias figuras penais parecidas, né? O assédio sexual, por exemplo, mas o que caracteriza o abuso sexual infantil e que permite, então, que o Ministério Público deflagre, né, uma ação penal contra o ofensor? Atualmente, o artigo 217-A é o crime que a gente mais... Do Código Penal. Do Código Penal é o crime que a gente mais atua na busca de proteção à criança ou adolescente, que ele quer dizer, ter conjunção carnal ou praticar qualquer ato de libidinoso com menor de 14 anos. E atualmente o STJ já decidiu que não há necessidade sequer de ter contato físico. Então até a contemplação lascívia de uma criança nua, isso já pode ser imputado o crime de estupro de vulnerável. Não é preciso consumação do ato sexual. Muito bem. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022 aponta a escola como elemento estratégico fundamental para o enfrentamento dos crimes contra a criança, como o estupro de vulnerável, como você mencionou. E o teu projeto preconiza exatamente isso, tá certo? Isso. A gente faz... são palestras lúdicas que explicam para as crianças as partes do corpo, o que pode ser tocado, o que não pode ser tocado, o que quem são os abusadores, porque as crianças nem sabem quem podem ser os abusadores, que podem ser qualquer pessoa, aonde buscar ajuda, né? E com a Lei Henri Borel também nós conscientizamos as escolas, os diretores, os professores, que eles têm responsabilidade, inclusive criminal, de apontar ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, à polícia, quando há uma suspeita de crime sexual contra criança e adolescente. Entendi, uma responsabilidade por omissão, né? Uma vez tomando conhecimento daqueles fatos. Agora, esse diálogo, né, com as crianças sobre um tema tão delicado deve ser difícil, né, Mônica? Como é que isso acontece? Olha, não é difícil, porque eu faço uma coisa bem lúdica. Eu levo os bonecos, porque eu tenho o apoio do Instituto Maura de Oliveira, que é uma educadora sensacional, que atua nessa parte de combate ao abuso sexual. No início, nas palestras, ela ia e depois
uma psicóloga? Ela é educadora. Educadora. Ela é educadora e ela tem o material lúdico, ela tem as cartilhas, ela tem os bonecos. Então, a palestra é muito leve. As crianças participam, elas vão na frente, elas querem ajudar. Então, é uma coisa bem leve que a gente vai colocando os limites, limite corporal, que são as partes íntimas, as partes privadas, aonde pode tocar, que não pode tocar no amiguinho. Então, é tudo muito tranquilo e sem tabus. E as crianças gostam, elas participam, é uma coisa bem tranquila, bem interessante. E qual a faixa etária que está aí no seu radar para direcionar esse trabalho? Eu acho importante de 8 a 14 anos, porque desde pequenos a gente já pode explicar isso. E a criança já pré-adolescente, a gente bate também bastante na questão dos jogos online. Chats online. E aí eu coloco até uma parte de uma novela que teve uma criança que achava que estava conversando com uma pessoa, com uma menina da idade dela, e na verdade era o abusador que estava do outro lado. Então eu explico muito isso para eles. Vocês não sabem quem é que está do outro lado nos jogos eletrônicos, então tem que tomar muito cuidado, não passar suas informações pessoais. E aí coloco vídeo para eles ficam prestando atenção, é muito interessante. Então a receptividade das crianças é boa. É perfeito. E das escolas, da direção, como é que tem sido essa acolhida? Heloísa, no início, eu comecei esse projeto no início de 2022, eu tive muita dificuldade. Eu tive que fazer, inclusive, contato com a Secretaria de Educação. E em algumas escolas eu fui... eles foram obrigados a me receber. E não fui muito bem recebida. E aí, infelizmente, eu verifiquei que essa recusa em nos receber era porque havia vários casos de abuso sexual que não tinham sido relatados. E porque as crianças, no final, praticamente de todas as palestras que eu faço, sempre tem um que chega e fala: tia, eu preciso de ajuda. Então é muito triste, né? Mas aí eu fiz uma recomendação para as escolas, através de ofício do Ministério Público, botando a lei penal, né? A lei Henri Borel, que é a 14.344, a necessidade deles comunicarem. Então a gente tem assim um diálogo muito bom. E agora a Secretaria de Estado de Educação, ela me convida para fazer as escolas que o Conselho Tutelar pontua que está havendo muito caso. Então, assim, eu sou convidada, eles já direcionam para quais escolas que eles estão precisando. É um trabalho de parceria mesmo. Eu andei olhando as estatísticas e vi que não tem diferença de classe social. Isso é interessante, né? Você está falando da rede pública, mas imagino que na rede privada também, não é, seja recomendável que esse projeto, não é, alcance. Há um predomínio de meninos e meninas? O que você pode me relatar em relação às vítimas, né? Qual é o perfil dessas vítimas? 90% dos casos o abusador é homem e 70% das vítimas são meninas. Mas eu ouso levantar uma dúvida, que como os meninos têm muito mais tabu em relatar esses casos, eu acredito que o número de meninos abusados ainda é muito maior do que a gente imagina. Porque lá na nossa área mesmo, eu tive um trabalho de um professor de escolinha de futebol, que uma criança de 9 anos relatou para a avó que tinha sido abusada, e foi uma enxurrada de denúncias contra essa pessoa. Várias crianças relataram, e nossa denúncia é feita com base em estudo psicossocial. Então existe um psicólogo, um assistente social que faz um estudo e conclui que aquela criança foi ou não abusada. Porque eu tenho muito cuidado com a imputação de um crime sexual contra uma pessoa, para a gente não cair naquela triste história da escola lá de São Paulo. Escola base. Escola base. Né? Esses crimes têm peculiaridades, né, Mônica, que tornam ainda mais difícil a produção da prova. Em geral, como você disse, acontece dentro das casas, né?
ou dentro das próprias famílias, o que leva certamente à subnotificação. E outras vezes a comunicação também pode ser utilizada como instrumento de vingança, né, por um dos pais contra o outro. Então conta para nós quais são os instrumentos de que o investigador dispõe para obter provas consistentes, que realmente convençam, né, tanto o Ministério Público na avaliação, né, se deve ou não denunciar, se deve ou não inaugurar a ação penal, como para o juiz, né, dando a ele condições de condenar com convicção. Que instrumentos vocês utilizam? Então, no Brasil, 95% dos casos de violência sexual são praticados por pessoas conhecidas da criança, e dos quais 65% com participação de alguma pessoa do núcleo familiar. Então, é um percentual muito alto, é diferente do abuso sexual nos Estados Unidos. Isso que eu ia te perguntar, nos outros países isso, aqui é um perfil bem particular, é muito arraigado a violência domiciliar. É o padrasto, é o avô, é o marido da avó, é o pai, né? Então a gente tem bastante cuidado. E uma coisa que, quando eu comecei a estudar a fundo isso, me chocou bastante, é que somente de 5 a 6% dos casos são fictícios. Somente 5 a 6% das crianças que relatam um abuso sexual estão sendo vítimas de uma alienação parental, que é um pai colocando o outro por algum motivo de guarda, de pensão. Então, normalmente, quando uma criança relata um caso de abuso sexual, é que ele realmente ocorreu. E aí nós temos como forma de verificar exatamente comprovar isso. Tem o depoimento especial, que é feito nas delegacias, a escuta especializada, que é feita nos conselhos tutelares, no NACA, e quando há alguma dúvida que não ficou muito bem esclarecida com esses instrumentos, a gente pede a produção antecipada de prova em juízo, que aqui no Rio de Janeiro nós temos a VECA, que é a Vara Especializada de Crimes contra Criança e Adolescente, e tem uma equipe multidisciplinar. Então essa oitiva já é feita como produção antecipada de prova, e aí é irrefutável. Conclui ou não, e aí nós oferecemos a denúncia ou arquivamos. Como você mencionou, existe um atendimento especializado, né, para cuidar desses casos, tanto nas delegacias como no sistema de justiça. Então eu te pergunto, a especialização trouxe bons resultados ou, ao contrário, uma atividade mais enviesada, vamos dizer, para uma visão, enfim, dessa realidade? Acho que não, acho que a especialização foi excelente, mas infelizmente nós temos só um juízo de proteção da infância, dos crimes contra a infância, né, contra as crianças e adolescentes na capital. É uma juíza com 2 juízes auxiliares, isso aí é muito pouco. Era importante o Tribunal de Justiça expandir, né, essa vara especializada, e foi muito importante. Foi uma luta dos promotores que atuavam na infância. Foi muito, muito importante, porque essa vara ela pega não só os casos de abuso sexual, como maus tratos, tortura, todos os crimes que as crianças são vítimas. Então tem todo um olhar específico, tanto do juiz, do promotor, da equipe multidisciplinar. É uma vara muito importante. E na polícia, quem é que tem esse treinamento para a oitiva? Quase todas as delegacias têm pelo menos um policial que fez esse treinamento, dessa oitiva especializada. Então vai saber conduzir melhor, sim, né? Sim. A oitiva da criança, entendi. Agora vamos voltar a um assunto que você já tocou, mas que me parece que é muito importante, os abusos online, né? A gente sabe que no Brasil, principalmente, o uso da internet pelas crianças e adolescentes é massivo, né? E isso, novamente, abrange classes sociais diferentes, raças diferentes, quer dizer, estão todos expostos a esse perigo. Esses jovens são contactados nas suas próprias casas, né? Por plataformas e aplicativos online
com que tipo de abordagem? Pedidos de fotos, vídeos? Né? Então, eu queria que você falasse mais detidamente sobre isso, porque me parece que é um momento assim, de maior vulnerabilidade, porque os pais muitas vezes acreditam que se estão em casa, estão protegidos, né? E é ali, justamente naquele ambiente, e que o abuso vai acontecer. Então, como controlar? Assim, quais são as diretrizes, os conselhos que você pode dar para pais e cuidadores que estejam, não é, preocupados com esse assunto? Eu acho que a primeira coisa é educação. É explicar à criança que quem pode estar do outro lado pode ser uma pessoa que não é da idade deles. Explicar, deixar as coisas bem claras. E é isso que eu sempre falo nas palestras. Nunca mandar fotos, porque depois da pandemia, a quantidade de nudes mandados por criança entre 10 e 15 anos quadruplicou. Então isso é assim um dado bizarro. Então os pais têm que estar atentos ao que a criança está fazendo dentro do seu quarto, porque infelizmente a gente acha que a criança está dentro do quarto, que está protegida. E não está, porque a internet é um mundo. É um mundo que a gente tem que explicar a eles, educar a eles para essa prevenção. É importante essa consciência, né, de que se trata realmente de um fato criminoso. Você acha que já se nota uma evolução, né, no sentido de maior conscientização de pais e responsáveis e das próprias crianças? Pouco, Heloísa, muito pouco. Porque até pela vida que a gente leva, muito corrida, as pessoas trabalhando muito, tendo pouco tempo, a criança estando quieta no seu quarto, os pais se sentem confortáveis para relaxar. E a gente não pode relaxar nunca, infelizmente, porque o abusador pode ser qualquer um, né? E tem abusadores mulheres, a gente já teve casos, porque a gente tem um paradigma que eu falo até para eles, o abusador é o bicho papão. Não, o abusador pode ser o amigo legal do papai. O abusador pode ser aquela tia maneiríssima. Então eles têm que estar atentos à possibilidade dos sinais do abusador ser qualquer pessoa. Eu falo, o abusador pode ser o padre maneiro, o pastor, o professor da escolinha de futebol, como eu contei aqui, que era um professor super querido. E aí ele colocava para os meninos que tinham que fazer determinadas coisas, porque ele ia levar para fazer prova para o Flamengo. E qual é o garoto que joga bola que não tenha a intenção de jogar num time de futebol grande? Então, assim, era uma coisa muito triste, sabe? E foram mais de 20 denúncias. Mas o que eu digo é que, às vezes, até um pequeno gesto, né, que poderia ser interpretado de outro modo, mas, na verdade, revela uma intenção. Então, é difícil fazer essa distinção, né? Se é difícil para os técnicos, imagina para as pessoas leigas, né? Entender o que é realmente o abuso sexual. E voltando a falar um pouco sobre essa cultura, né, que nós vivemos, em todos os casos de abuso, o adulto que está aliciando a criança é a pessoa agressora, não é isso? E é responsável pelo crime. E a criança nunca tem culpa. Isso também faz parte, né, da construção, essa ideia, né, da construção de uma consciência. No entanto, há uma tendência de culpabilizar, principalmente as meninas, né? Pela violência sofrida, às vezes pela maneira de se vestir, de se comportar, ou por permitir uma aproximação, que é fruto, né, da nossa cultura machista. É possível mudar, ou isso já está mudando? Acho que já está mudando. E a gente sempre coloca muito na palestra. Não é culpa da criança, o adulto, porque o abusador, ele no início, ele é uma pessoa extremamente sedutora, em geral. Em geral, não há uma violência física. Ele é uma pessoa sedutora que vai conseguindo a segurança daquela criança, vai ganhando a confiança. E aí eu sempre coloco para eles, a criança nunca tem culpa. E a gente conseguir ter essa que a criança tenha confiança de contar e de buscar ajuda e de que vai ser ouvida e vai ser acreditada, isso é muito importante,
porque existe muito a questão da criança ser desacreditada pela família, desacreditada às vezes pela própria mãe. Então, o que a gente coloca é que existe uma rede de apoio, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, eu dou o telefone da ouvidoria da gente, que eles podem buscar ajuda, que ali eles vão ser ouvidos e vão ser acreditados. Isso é super importante. E isso é uma forma da gente fazer um trabalho social mesmo do Ministério Público, né? Que aí, através dessa questão da educação, a gente ajuda na repressão do crime, né? Diminuição da prática dos crimes sexuais, porque as crianças começam a ter consciência do que é crime, que aquilo é crime. Eu coloco bem claro. Né? E olhando para a instituição agora, vamos falar do seu projeto. O que o projeto preconiza? Esse que está agora no Banco Nacional de Projetos do Conselho Nacional, quer dizer, vai ter, ou já está tendo, né, uma visibilidade nacional. Você conhece, vou desdobrar a pergunta em duas, você conhece outras iniciativas semelhantes? E o que o projeto recomenda, né, para outros ministérios públicos? Então, a minha ideia é que os colegas conheçam o projeto Educar é Proteger e repliquem essa iniciativa, porque uma palestra que a gente faz de 40 a 50 minutos pode salvar vidas, porque a criança que sofre abuso sexual, ela fica marcada para o resto da vida. Ela vai ter muita dificuldade e há um ciclo de violência. A criança que sofreu abuso sexual, normalmente ela vai ser um adulto que vai sofrer violência doméstica, porque ela vai se achar menos e vai procurar um companheiro abusador na forma física, na forma mental. Isso daí já está comprovado. Então a gente precisa quebrar esse ciclo de violência, né? E replicando essa iniciativa, eu acho que a gente, como promotor criminal, a gente pode fazer muito mais do que o nosso trabalho de repressão ao crime. A gente pode prevenir realmente, fazer uma transformação social através dessas palestras. Então isso seria parte da atribuição do promotor? Ah, sim. A realização dessas, vamos dizer, uma espécie de visita ou inspeção às escolas, como se faz nos estabelecimentos prisionais, por exemplo. Sim. Então, é nesse sentido que o projeto propõe. Sim, propõe. O projeto Educar é Proteger propõe exatamente a educação como forma efetiva de prevenção ao crime sexual. Eis que muitas vezes as crianças se sentem culpadas ou mesmo ameaçadas. E ao entenderem o que é o abuso, como quebrar o ciclo de violência, a quem recorrer, estamos oferecendo ferramentas na construção de uma sociedade mais justa, com participação efetiva do Ministério Público, consolidando essa integração do Ministério Público com a sociedade. Muito bem, Mônica, muito obrigada pela sua entrevista. Eu te parabenizo, te desejo boa sorte. Estou torcendo aí para vocês ganharem o prêmio CNMP e convido os ouvintes a acompanharem o podcast para não perder nenhum episódio e, se gostaram, avaliem no Spotify. Muito obrigada, Heloísa, pelo convite. Amperge convida, com Heloísa Carpena.